E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar para vocês o meu novo aparelho que eu fiz juntamente com a Kika. A Kika está produzindo esse aparelho para mim, então foi uma parceria que veio dar muito certo. E então eu queria explicar, tem muita gente com dúvida a respeito do que ele faz, se movimenta osso, se movimenta dente, então eu fiz uma apresentação bem rápida aqui para vocês. Tá? Então o aparelho chama APA, Aparelho Propulsor Amaral. O que ele vem tratar? Então, esse aparelho eu desenvolvi para fazer a correção da classe 2 e também da classe 3, só que somente dentária. Isso aqui não é para tratamento esquelético, é para tratamento compensatório, ou mesmo aquele paciente que já perdeu, às vezes, o molar precoce e daí os dentes distalizaram. Então, é uma opção onde você consegue fazer a movimentação dos dentes em uma só etapa. Da mesma forma que você coloca o IZC ou o Buccal Shelf, você consegue fazer distalização em massa, agora você vai conseguir também fazer a mesialização em massa de todos os dentes de uma só vez. Não preciso nem falar da prevalência, né, da classe 2, mas a classe 3 também é muito importante e é muito difícil de tratar. Então a distalização sempre foi muito fácil para a gente poder realizar, né? Foi a gente coloca, como eu falei, ou o IZC ou o Buccal Shelf e consegue então estar resolvendo os casos muito mais fáceis, né? Assim, de uma forma mais tranquila, sem ter a colaboração do paciente. Tudo começou com essa paciente. Ela não era colaboradora e eu precisava fechar essa mordidinha, né, essa mordida aberta. Então eu desenvolvi um dispositivo, isso daí em 2015, eu desenvolvi um dispositivo para fechar essa mordidinha aí. Tá? E como que era esse dispositivo? Era muito simples, era um implante, né, com um furo, com orifício para vertical, onde eu encaixava o fio no arco principal, tá? E ele fazia uma força então vertical. Tá? Então os dentes eles destruíam. Nesse caso aqui eu precisava mostrar mais os dentes, né? O meu sorriso não mostrava tanto os dentes, então eu necessitava desse movimento. Né? Então vocês veem que o caso ele ficou muito, mas muito legal, finalizou muito bem. Né? Aqui tem algumas coisinhas, porque de não estar os dois mini implantes entre caninho e lateral, por falta de espaço. Como eu não planejei esse caso desde o começo com os mini implantes, então ele não tinha espaço entre as raízes para estar fazendo a instalação então desse mini implante entre caninho e lateral, que seria a minha primeira opção. Aqui o antes e depois da paciente, né, mesmo ela não tendo usado elástico, então eu consegui um resultado bem legal nesse caso. Um outro caso aqui, agora um pouquinho diferente, já começando a pensar nos propulsores, né, onde a linha média inferior era girada para a direita. Né, então eu necessitava de algum aparelho que fizesse a mesialização. Isso daí, se eu pensar, tem vários aparelhos aí interarcos, né, onde eu apoio na arcada superior e na inferior, como Force, Twin Force, APM. Tem vários aparelhos que desenvolvem de uma forma eficiente, né, esse movimento. Mas incomodam muito o paciente, restringem a abertura de boca, a lateralidade. Então o paciente ele acaba ficando um pouquinho restringido quanto a sua mastigação normal também. Tá? Então dificulta um pouquinho a vida do paciente. E daí, com base nesse primeiro aparelho que eu fiz lá em 2015, eu falei, poxa vida, se eu virar esse aparelho para o lado, né, eu transformo ele em um propulsor. Foi o que eu fiz na época. Tá? Então eu peguei esse aparelhinho, que era vertical, e eu virei ele. Só isso, só. Continuou sendo o furinho do mini implante, tá? Como vocês estão vendo aí, o furinho do mini implante, daí agora horizontal, né? E um fiozinho, né, 0,20 passando por ele, uma mola comprimida, e ela fazia então a mesialização de todos os dentes. Tá? Então era muito legal, mas tinha um problema. Esse fio ele tinha que entrar passivo no furo do mini implante, senão gerava um atrito, e com isso então era difícil de deixar ele passivo. Tá? E daí então eu tive uma dificuldade. Se eu tive uma dificuldade, eu queria passar isso para os alunos. Né? Então como que meus alunos conseguiriam então fazer
essa mesialização, sendo que não era tão fácil a instalação do aparelho. Tá? Então, mas ele resolvia muito bem os casos. Aqui um caso de classe 2 total, onde foi feita só a mesialização dos dentes inferiores, e aqui já resolvido. Então, bem legal. Sempre pensando em mudança, né? Nunca parando de atualizar. Em 2019, eu desenvolvi um aparelho que hoje, graças a Deus, eu falo que Deus é muito bom comigo, colocou a Kika no meu caminho, e como outros grandes amigos que eu tenho que me ajudaram muito nessa caminhada, e a gente então começou a falar então do propulsor, do APA, né? Eu já tinha dado o nome para ele já, e a Kika fez então se transformar todo esse sonho, materializar, né, todo esse sonho, se transformar então em realidade, que foi agora esse ano de 2023, né, que a gente começou o projeto juntos. Então eu considero esse aparelho uma nova ferramenta, é mais uma ferramenta, não é para falar assim, nossa, o Amaral tá falando que vai revolucionar a ortodontia, não, é simplesmente mais uma ferramenta que não existia até então. Né? Então, uma ferramenta que vai ajudar muita gente aí a fazer esse movimento, quando eu quero um movimento de bloco, todos os dentes de uma só vez. Para mesial, né, uma mesialização de todos os dentes, então eu consigo agora fazer esse movimento com maestria, né, de uma forma muito eficiente. E várias vantagens aí, lembrando que esse aparelho é só para movimento dentário. Muita gente veio me falar, mas Amaral, o seu aparelho não faz movimento, você está falando que ele faz a protração, né, que você consegue fazer a movimentação da mandíbula. Eu nunca falei isso. Tá? Então ele é apoiado intra-arco, não tem como movimentar osso. Tá? Então ele está apoiado dentro do mesmo arco. Tá? Então ele só faz a movimentação dos dentes. E o mais importante, sem necessidade da colaboração do paciente. Tá? Então, o paciente sai ganhando, que fica um aparelho muito mais confortável, o profissional também, uma maneira mais objetiva, mais fácil de fazer essa movimentação. Eu considero mais fácil porque eu gosto demais dos mini implantes, né? Então, quem já trabalha com mini implante ficou muito fácil de promover, então, essa mesialização. E com maior conforto do paciente, sem quebrar. Eu não tenho casos onde que o aparelho quebra. Por que não quebra? Porque ele não tem impacto. É uma força constante, a mesma força o mês inteiro. É o que o dente precisa para movimentar. Então ele faz tanto a correção da classe 2 quanto da classe 3, promovendo a mesialização. A instalação não poderia aqui deixar de falar, né, da Ortomundi, que é um parceiro meu, que me ajudou muito também. Já faz tempo já que eu desenvolvi, tanto os mini implantes quanto as chaves, né, de contraângulo, chave reta. Hoje a gente tem uma linha bem completa aí de mini implante e só ouço falar bem, né, dessa linha. Então, eu jamais poderia deixar de falar, já que o aparelho é apoiado em mini implante, não tem como desvincular uma coisa da outra, né? E só quem testa os mini implantes da Ortomundi que sabe como que é fácil fazer a instalação, o corte, todo o resto que tem de vantagem. Aqui, né, a instalação então é em ZC ou Buccal Shelf, né? Então, desejando então a mesialização, né, o movimento é para mesial, a região, né, onde que a gente vai instalar é muito fácil, né, não tem perigo nenhum, não tem risco nessa região, tá? Então, claro, tem que fazer um curso, né, de mini implante, né, de extra-radicular. Os componentes dos mini implantes são bem simples, tá? Então, tubo telescópico, tem também um olhal, tá? Um anel para acoplar o mini implante, a cabeça do mini implante, uma vareta, né, fio vareta que entra dentro do tubo telescópico, uma mola de niti maior do que o fio, né, maior do que a vareta, para poder correr por fora dessa varetinha,
e o guri, né, que esse daí é para ativar e também funciona também como stop. Então a força que eu quero para movimentar todos os dentes de uma só vez é de 250 a 300 gramas de força, né, o que eu preconizo aqui para fazer a movimentação, que é a mesma força quando eu quero distalizar, né, então os dentes, né. Aqui então é quando que a gente faz então a compressão dessa mola, eu crio uma nova ativação. Então para ativar esse aparelho não tem necessidade de remover ele para fora da boca. E daí os dentes, então, eles meselizam todos eles juntos. Coloquei dois casos aqui para vocês verem. Tá? Esse aqui é de agenesia de incisivo lateral, onde que eu fiz a opção para o paciente de implante na região de laterais, onde seria mais rápido, ou fazer a meselização de todos os dentes, que foi o que o paciente optou. Então aqui fazendo a meselização, mostrando a eficácia do aparelho. Ocorreu hiperplasia, tem que mostrar também, né, o que pode acontecer. Isso aqui não por causa do aparelho, do APA, mas sim por causa do mini implante. Quem usa IZC sabe o que eu estou falando, que às vezes você coloca em uma região muito alta e daí acaba ocorrendo hiperplasia. Aqui já controlada, olha a diferença, nesse caso ainda está em andamento. Muito legal o resultado, né? Muito bom. Um outro caso aqui, onde que a paciente estava com muita pressa, tá? Então eu falo assim, Amaral, mas e essa linha média não vai desviar? Olha o tanto que ela é desviada para o lado, ninguém vai entender, ninguém vai conseguir perceber se a linha média foi para um lado ou para o outro, porque é muito pouco, tá? Então nesse caso, como a paciente estava com muita pressa, eu quis então fazer a instalação de um IZC e do buccal shelf de uma só vez. O IZC para distalizar os dentes e o buccal shelf para fazer a meselização. Então eu consigo tratar esse caso metade do tempo de um tratamento onde eu só distalizaria, por exemplo, com IZC. Tá? Então a gente consegue então fazer uma combinação, né, de movimentos aí, um para distal, um para mesial, facilitando e deixando esse tratamento então muito mais rápido. Olhem aqui a linha média já centrada, isso quer dizer que o tratamento foi terminado com sucesso. Né? Se a linha média está centrada, a relação canino, né, então ela vai estar também correta. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Então é isso daí. Muito, muito bom. Então a eficiência em ortodontia, essa frase do Marcião, né, ela se resume a conseguir então maior quantidade de correção, né, em um menor tempo de tratamento, utilizando todas as ferramentas para se alcançar um resultado excelente. Então essa é só mais uma ferramenta. Tá? Então isso que eu sempre falo. Que muita gente veio para dar os parabéns e alguns vieram para entenderam errado o meu recado, tá? E acharam que eu estava, não sei direito o que acharam, mas é uma coisa assim que eu fiz, que deu muito certo, e quando você faz alguma coisa, você tem orgulho do que você fez, você quer passar adiante também para ajudar outras pessoas, e foi simplesmente isso que eu fiz. Tá? Sempre, né, a inovação surge da combinação poderosa entre a resiliência em enfrentar desafios e a coragem em reimaginar o futuro. Né? Então essa frase eu gosto bastante também. Muitos foram os desafios que eu enfrentei durante a criação desse aparelho. Tá? Então no começo não foi fácil, foram alguns tipos de aparelhos, né? Tive que alterar bastante, né? Até chegar aonde está hoje. Então hoje eu tenho muitos casos tratados, né, com esse aparelho, com o APA, e casos com sucesso. Tá? Então só depois que eu tenho uma grande quantidade de casos tratados, eu acho que eu posso começar a passar adiante isso daí. Foi o que eu fiz. Eu esperei bastante tempo, né, para ver o que dava certo, o que dava errado, mudar o aparelho. Então essa é a última versão, com certeza, né, vai ter outras também, conforme forem surgindo agora as críticas, e sempre são bem-vindas, né? Então eu acho que é muito legal isso. E que 2024, né, a gente esteja conquistando ainda mais sonhos, e conseguindo,
mas logo vai vir um novo aparelho aí também para alinhadores, tá? Então isso que é legal, né? Sempre está evoluindo, sempre está crescendo, tá? Quero mandar um abraço a todos os amigos, aos companheiros, a Kika, ao Flávio da Ortomundi, todo mundo que me apoia demais, a Zati, nossa, a Zati é parceiraça minha também. Então, e mandar aí um feliz 2024, que esse ano seja repleto aí de realizações e é o que eu desejo para todos. Um grande abraço e até a próxima.